Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou do Colégio Integrado São Francisco Coque e vou dar aula para vocês de Biologia e Humanas. Espero que vocês gostem, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me falar. Oi gente, tudo bem? Vim aqui falar sobre a União Soviética com essa super produção desse quadro lindo maravilhoso. Enfim, União Soviética, o que significa? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Ela aconteceu de 1922 a 1991. E o que aconteceu? Como que ela se formou? Ela se formou depois da Revolução Russa, que saiu do czarismo para o sistema republicano. O que é o czarismo? Czarismo é um ditador, quando existe um ditador, a pessoa não tem voz. E o sistema republicano é agora, democracia, o povo escolhe uma pessoa para comandar, certo? Na União Soviética tiveram os principais líderes. O primeiro foi o Lenin, que ele que instalou esse governo socialista em todos os países. Quantos países são? São 15. Rússia, que obviamente é a principal de todas, Letônia, Ucrânia, Lituânia, Azerbaijão, entre outros, certo? Outros líderes que a gente conhece que são muito famosos é o Lenin e o último que foi o Gorbachev, certo? Então, como que era a economia desses países, né, da União Soviética? Era totalmente diferente do que a gente vive agora, né? Porque a gente tem muitas opções de compra, extremamente, a gente tem muitas opções. E eles eram totalmente ao contrário, eles eram restritos à compra. Se ele quisesse comprar uma camisa, era branca, preta, verde, enfim, não tinha tipo essa, que tem várias oncinhas. Outra característica era a remuneração parelha. O que significa isso? Era igualitária, todo mundo tinha as mesmas coisas. Até por essa questão de não ter várias opções, certo? Vamos supor, um corte de cabelo. Era todo mundo igual, homens não podiam ter cabelo grande, risquinhos, enfim. Não tinham empresas capitalistas, elas não tinham espaço na economia, até porque você nunca viu um anúncio da Coca nesses países, em nenhum deles, porque eles não podiam entrar, eram só as coisas deles, certo? Empresas sucateadas, elas tinham um apoio mínimo do governo, certo? E o que acontecia com as pessoas que trabalhavam nas empresas? Elas ganhavam dinheiro delas, elas ganhavam remunerações das empresas, então elas não precisavam também comprar muitas coisas, porque elas já tinham, então ganhavam um pouco de dinheiro, então não tinha essa coisa de querer comprar, de querer consumir tudo, certo? Uma outra característica da economia eram as empresas estatais, que elas eram comandadas pelo governo. E todo esse dinheiro das empresas estatais iam para o governo, então eles tinham muito dinheiro e é por isso que ficava tão centralizadas as coisas. Por isso que não tinha outros produtos de empresas capitalistas, porque elas eram totalmente estatais. Tá, agora a gente vai para a industrialização. O que aconteceu na industrialização? Com a criação da União Soviética, ela aumentou com uma velocidade estrondosa, tipo, muito, tornando a Rússia uma das principais potências mundiais. Então a Rússia estava muito foda. E o que aconteceu? Aconteceu numa maior velocidade e uma das principais coisas que aumentou nela foi a tecnologia. Aumentou muito, muito mesmo. E com um foco muito grande na agricultura, certo? Enfim, uma das grandes características da União Soviética foi a perestroika e a glasnost. O que é isso? São duas políticas que elas vieram para acabar com a crise. Aí você me pergunta, meu queridinho, que crise é essa? Em 1970, começou uma crise na Rússia, na URSS, só que ela não foi percebida, porque ela estava muito foda e estava ganhando muito dinheiro, né, por causa de petróleo, ouro que estava chegando, ela exportando, enfim. Ela estava com muito dinheiro, então acabou que ela não percebeu. Só que em 1980,
ela começou a ser percebida. Até porque estava tendo a Guerra Fria, né? Corrida espacial, ela estava investindo muito nisso. O dinheiro todo estava indo para isso, porque ela queria ganhar. Então, em 1980, ela começou a aparecer muito essa crise. Foram criadas essas duas políticas, que perestroika, ela significa reconstrução, e glasnost significa transparência. Então, o que elas queriam? Elas queriam que a política mudasse, elas queriam que tivesse mais abertura, sair desse regime e ir para uma democracia, sabe? Deixar a política mais transparente, a gente entender mais o que está acontecendo, certo? E ter uma reconstrução disso tudo. Então, o objetivo era superar a crise, porém, em 1991, a Guerra Fria foi perdida, os Estados Unidos ganhou, a Rússia perdeu todo o seu dinheiro porque ela estava totalmente concentrada na Guerra Fria, para não perder para os Estados Unidos. E aí acabou que ferrou tudo, ela perdeu, acabou todo o seu dinheiro, e em 1991 foi o ano que acabou a União Soviética. Bye bye, bebê, já era pra você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fala pra mim. Beijo.